Olá, gente, boa tarde. Tia espera que todos vocês estejam bem e com saúde, junto a todos aqueles que vocês amam, certo? Que não saiam de casa, que permaneçam em casa e só saiam realmente em casos extremos, certo? De extrema necessidade. Porque mediante tudo isso que a gente vem passando, a gente tem apenas uma única certeza, que se a gente fizer tudo direitinho, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder ter nossos encontros presenciais. Mas por enquanto temos que ficar por aqui com essa forma que encontramos, né? Com nossos encontros virtuais. Mas vamos lá. Hoje em Ciências vamos falar de água e o meio ambiente. A água é uma substância essencial para a vida dos seres humanos. O nosso corpo ele é composto por aproximadamente 70% de água e nós devemos beber cerca de 2 litros de água por dia. Ela está presente em praticamente todas as nossas atividades diárias, certo? Nós podemos usá-la para escovar os dentes, para tomar banho, para fazer a comida e várias outras atividades do nosso dia a dia. A água é encontrada no meio ambiente e que esse meio ambiente a gente pode dizer e afirmar que ele vem sofrendo inúmeros prejuízos ambientais com certas atitudes como a poluição. Essas atitudes, minha gente, eu não tiro nenhum mérito de outras pessoas porque são nossas, são atitudes nossas, atitude de nós, seres humanos, e temos que mudar isso. Nós prejudicamos muito o meio ambiente com a poluição, com o desmatamento, certo? Isso tem que ser totalmente repensado. Temos que parar com essas atitudes e mudá-las completamente. Bom, gente, dando sequência aos nossos conteúdos, vamos falar de água e meio ambiente. A água é uma substância essencial para a vida dos seres humanos. O nosso corpo ele é composto de aproximadamente 70% de água e nós devemos beber cerca de 2 litros de água por dia. Ela está presente em nosso cotidiano de várias formas, né? Porque nós a utilizamos para praticamente todas as atividades realizadas no nosso dia a dia, tais como escovar os dentes, tomar banho, fazer a comida e a realização de várias outras atividades domésticas. A água é encontrada no meio ambiente e esse meio ambiente vem sofrendo vários prejuízos com nossas atitudes dos seres humanos que precisam ser mudadas para que possamos, né, preservar esse meio ambiente e também cuidar da nossa água, garantindo dessa forma que as gerações futuras usufruam de tudo aquilo que o nosso planeta tem a nos oferecer. Esses prejuízos causam mudança no percurso e desvio desordenado da água, tais como erosão, o transporte e a sedimentação. Bom, gente, a erosão é o processo quando a água se choca com a rocha e ela libera esse material rochoso e também sujeira. Quando isso ocorre, vem o transporte, que é quando a água desce e leva esses materiais que se soltaram com a batida da água na rocha. A partir desse momento, ela vai diminuindo a sua velocidade, que é quando vai parando e acontece a sedimentação, que é quando a água para e leva essa sujeira para os mares e os rios. Nossas ações são muito importantes, elas têm que ser repensadas para que haja uma preservação do meio ambiente. Ou seja, nós temos que pensar como reutilizar a água, para que não haja tanto desperdício, certo? Quando for lavar as mãos, quando for escovar os dentes, a gente vê esse desperdício. Não deixar essa torneira ligada por muito tempo, desperdiçando água sem necessidade. Também devemos reaproveitar a água das chuvas, reaproveitar a água de algumas atividades que fazemos no nosso dia a dia e que sirva para aguar plantas, que sirva para algumas outras tarefas realizadas em nossas casas. Vamos falar agora um pouco de água e energia elétrica. A eletricidade é produzida nas grandes usinas hidrelétricas através do movimento da água dos rios e dos lagos, onde, ao fazer esse movimento, a água corre, bate na barreira, indo até as turbinas, fazendo isso até chegar no gerador,
que acaba liberando essa energia, que é conduzida por fios e cabos condutores até chegar na cidade. Normalmente, as usinas hidrelétricas são construídas longe dos centros dos consumidores. Como vocês devem ter percebido, quando nós exageramos no consumo de energia, estamos também desperdiçando água, pois através dela, hoje, nós temos a nossa energia, que é fornecida diariamente em nossas casas. Então, tia pede agora para que vocês façam a leitura das páginas 57 a 60, realize todas as atividades que ficam nas páginas 61 e 62 e tia fica por aqui esperando até vocês concluírem as atividades para que a gente possa fazer a correção. A existência de água não é uma condição necessária apenas para a vida, mas também para o surgimento de civilizações. As populações humanas sempre se fixaram ao longo de bacias hidrográficas. As primeiras surgiram na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Os egípcios construíram suas cidades e desenvolveram sua agricultura na bacia do rio Nilo. Os hebreus surgiram na bacia do rio Jordão e os chineses se desenvolveram às margens dos rios Azul e Amarelo. Atualmente, isso não é diferente. As maiores cidades do mundo estão sempre próximas de grandes bacias hidrográficas. A importância da água vai além do seu consumo humano. Ela é fundamental para a agricultura, geração de energia, atividades fabris, saneamento básico, entre tantas outras aplicações. Mas você sabe quais atividades consomem a maior parcela da água no Brasil? Talvez você pense ser o consumo para beber. Bem, aqui no Brasil, a atual legislação determina que a prioridade seja sempre para o abastecimento humano e animal. Porém, o consumo humano corresponde a apenas 10% de todo o consumo de água no Brasil. Em seguida, quase empatado, vem o consumo animal. A pecuária, por exemplo, corresponde a 11%. E as indústrias? Elas consomem 7% de toda a água. Então, para onde vai todo o resto do consumo? A resposta é a agricultura. A irrigação para a agricultura é responsável por 72% de todo o consumo de água no Brasil. A vida em nossa sociedade exige cada vez mais energia elétrica. E aqui no Brasil, a água tem um papel importante na obtenção de eletricidade. Historicamente, o Brasil usa uma matriz energética baseada no fluxo de água, ou seja, dizemos que a matriz energética brasileira é hídrica. As fontes de energia podem ser primárias ou secundárias. As fontes primárias são aquelas que naturalmente fornecem energia. Já as fontes secundárias são artificiais, provenientes da energia transformada pela ação humana por meio dos equipamentos e sistemas de engenharia. Por exemplo, um rio é uma fonte de energia natural, portador de uma energia primária denominada hidráulica. Já a usina hidrelétrica é uma fonte de energia artificial, que transforma a energia potencial e cinética hidráulica em eletricidade. É por isso que aqui no Brasil, períodos de estiagem podem alterar os valores das tarifas de energia elétrica, pois quanto menos águas nos reservatórios, menor o potencial de gerar energia elétrica. Apesar disso, a hidroeletricidade é uma fonte renovável de energia, uma vez que a água usada para movimentar as turbinas da usina volta ao sistema natural. Já sobre o consumo humano, é importante lembrar que a água desempenha um papel essencial em quase todas as funções do corpo, como, por exemplo, digestão, absorção, transporte de nutrientes e excreção de substâncias. A água auxilia na regulação da temperatura do corpo humano. É usada intensamente no processo de respiração. Faz a distribuição de muitos nutrientes pelos diversos órgãos do nosso corpo. Elimina as toxinas através da transpiração e da urina. Já vimos que a quantidade de água que se deve beber
depende da constituição física, do nível de atividade e da umidade do ar. Por isso, beber de 1,5 litro a 3 litros por dia de água é uma boa atitude. Beber bastante água faz com que todo o organismo fique mais equilibrado e resistente. Na sua falta, o sistema natural de limpeza e desintoxicação do organismo fica prejudicado, contribuindo para o aparecimento de inúmeras doenças. Existe uma maneira fácil de reconhecer se a quantidade de água ingerida é suficiente. Quando a urina é eliminada em grandes quantidades e tem uma cor clara, a quantidade de água é suficiente. Se, pelo contrário, a urina é eliminada em pequenas quantidades e tem uma cor escura, é necessário aumentar o consumo de água. Agora vamos falar da atividade humana que mais consome água: a agricultura. E temos duas notícias sobre isso. A boa notícia é que a irrigação permite o abastecimento mundial de alimentos, aumenta a produtividade e a oferta de produtos agrícolas. A má notícia é que também é um insumo que mais desperdiça outro recurso essencial à vida: a água. A agricultura é vista pela Organização das Nações Unidas como alvo prioritário para as políticas de controle racional de água. Segundo esta organização, cerca de 60% de toda a água utilizada em projetos de irrigação são perdidas por fenômenos como a evaporação. Ainda, segundo o órgão, uma redução de apenas 10% no desperdício de água em irrigação poderia abastecer o dobro da população mundial dos dias atuais. Apesar da agricultura irrigada ser o principal uso no país e por isso requerer maior atenção dos órgãos gestores, visando ao uso racional da água, ela resulta em aumento da oferta de alimentos e preços menores em relação àqueles produzidos em áreas não irrigadas, devido ao aumento substancial da produtividade. Ou seja, a água é fundamental não só para o consumo humano ou a geração de energia elétrica, mas ela é também indispensável para garantir a nossa alimentação diária. Então pense nisso e não desperdice alimentos. E aí? Tá com fome?